O Bitcoin rompeu altas históricas e entrou em descoberta de preço. Eu tô gravando no dia 18 de novembro. O Bitcoin agora tá aproximadamente em 92 mil dólares. Isso é 33% acima do topo de 3 anos atrás, 69 mil dólares de 2021. Mas e o Ethereum? O que falta para o Ethereum explodir? Hoje eu vou mostrar duas coisas que precisa acontecer para o Ethereum começar a andar. Mas antes eu queria deixar um recado. Você quer fazer parte da comunidade da Escola Cripto? Aproveita só essa semana que estamos em Black Friday. Olha só, o link tá aí na descrição. Mas vamos lá, o que precisa acontecer para o Ethereum explodir? Será que o Ethereum não vai fazer nova alta histórica esse ciclo? Lá em 2021, o Ethereum teve uma performance parecida com a do Bitcoin. Se a gente comparar, os dois ativos subiram bastante, fizeram novas altas históricas lá no ciclo de 2020 e 2021. Só que agora o Bitcoin já está mais de 30% acima dos topos de 2021 e o Ethereum ainda está quase 40% abaixo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ETH ele está sendo negociado a 3.100 dólares e o topo lá de 2021 foi em 4.800 dólares. O que precisa acontecer? Primeiro lugar é o ciclo. Não existe somente os ciclos de 4 anos do Bitcoin que acompanha o halving, que acompanha a liquidez global. Existe também um ciclo interno entre Ethereum e Bitcoin. E se a gente comparar com os outros ciclos, o Ethereum ele começa a performar melhor que o Bitcoin um ano depois do halving. Olha só, teve halving em 2016. Olha só quando que o Ethereum começou a performar melhor no gráfico Ethereum Bitcoin. Esse daqui não é o gráfico em dólares, é o Ethereum comparado com o Bitcoin. Então, quando ele está vermelho é porque o Bitcoin está indo melhor que o Ethereum. Só que quando entra em verde, olha só, olha 2017 o que aconteceu. Um ano depois do halving, exatamente em janeiro de 2017, o Ethereum começou a superar o Bitcoin. E olha só o que aconteceu depois disso. Lá em 2018, o Bitcoin começou a performar bem melhor que o Ethereum, era bear market. E também no ano do halving, em 2020, lá no final do ano, muito parecido com o momento que estamos agora, o Ethereum estava perdendo para o Bitcoin. Só que olha só o mês que o Ethereum se recuperou e começou a performar ali temporariamente melhor que o Bitcoin. Janeiro de 2021. Olha a coincidência. Janeiro de 2017, janeiro de 2021. Agora a gente está aqui, Ethereum performando pior que o Bitcoin e a gente já está quase chegando em janeiro de 2025. Ciclos de mercado têm forças muito poderosas. Se você já está acompanhando há tempo aqui o nosso canal, se você já está há tempo no mercado de criptomoedas, você já percebeu que existem ciclos de 4 anos. Ele acompanha o halving e ele acompanha também a liquidez global, movimento dos bancos centrais imprimindo dinheiro. Se você quiser entender melhor, eu tenho gravado na comunidade da Escola Cripto em detalhes uma teoria de ciclos de mercado. O link está aqui na descrição. Então, o Ethereum possivelmente, veja que não é certeza, ninguém tem como prever o futuro, mas possivelmente o Ethereum pode começar a subir muito forte nas próximas semanas e em janeiro até temporariamente ganhar do Bitcoin. Na verdade, ele vai estar recuperando o atraso, porque o Ethereum está perdendo do Bitcoin já faz mais de 2 anos. Porém, eu acredito que isso faz parte do ciclo. Ciclos de mercado são muito fortes. Então, primeira razão, o que precisa acontecer para o Ethereum recuperar? É deixar o ciclo acontecer normalmente. Eu acho que isso deve acontecer nas próximas semanas, com o Bitcoin possivelmente rompendo 100 mil dólares, indo acima de 100 mil dólares, e aí deve dar uma acalmada. Não é que o Bitcoin vai cair, só que o Ethereum deve começar a performar melhor que o Bitcoin. Janeiro de 2025 é uma data que possivelmente isso pode acontecer. Essa é a primeira razão. Qual que é a segunda? Precisa ter mais utilização
da rede. O Ethereum ele é diferente do Bitcoin. Ele é uma plataforma de contratos inteligentes e para rodar esses contratos inteligentes precisa de gas, como se fosse combustível mesmo. Por isso que tem até a analogia de que o ETH é como se fosse o petróleo. E o que acontece com o petróleo? Em momentos de expansão econômica, o petróleo se valoriza. Em momentos de recessão, o petróleo cai. O ETH é parecido. Em momentos de bull market, que tem muita gente usando a rede, tem muita demanda pelo gas ETH. Muita gente começa a comprar ETH só para pagar pelas transações. Então essa demanda de curto prazo faz o preço do Ethereum subir exponencialmente em alguns momentos. Tem como a gente rastrear o uso do ETH para a gente conseguir medir em que momento em que o Ethereum pode vir a explodir? Sim. E eu vou mostrar uma comparação não com o Ethereum, eu vou mostrar uma comparação com a Solana. Solana, que é uma blockchain concorrente do Ethereum, ela está praticamente aí atingindo novas altas históricas e a gente consegue observar esse movimento. Porque a Solana copiou esse mecanismo do Ethereum, porque é um mecanismo que dá muito certo. A Solana também utiliza gas para rodar os contratos inteligentes. E olha só, agora que o preço da Solana já está aí batendo, chegando muito perto das altas históricas, olha o que aconteceu com a utilização da rede, com o volume de transações. Eu tô aqui no DeFi Lama e a gente consegue ver o volume por rede. Só como comparação, se a gente olhar o quanto tem trancado em contratos inteligentes, Total Value Locked, o Ethereum é disparado que tem mais. Olha só, perto de 60 bilhões de dólares, bem acima da Solana, que é o segundo com 8 bilhões. Porém, a Solana está tendo uma utilização muito grande da rede. E quando a gente vem em volume, explodiu o volume da Solana nas últimas 24 horas, chegou a quase 6 bilhões de dólares. Isso é mais do que somar Ethereum, Arbitrum e Base juntas, somadas. O volume da Solana realmente está impressionante. E a Solana mostra que quando tem muita gente utilizando a sua rede, aumenta a demanda por Sol, o token nativo, e o preço vai lá para cima. Mas como que eu consigo ver isso com o Ethereum? O bom é que o Ethereum tem até mais indicadores para a gente olhar. E o primeiro é no site Ultrasound Money. O Ethereum tem uma emissão bem menor que a Solana e como ele tem um mecanismo de burn, em alguns momentos ele chega a ficar deflacionário. Olha só, aqui nos últimos 7 dias está 0,01% de emissão, está quase negativo. Só que olha só, se a gente pegar nas últimas 24 horas, está um pouco maior, o que indica que nos últimos 7 dias estava tendo muita utilização da rede, mas agora parou um pouquinho. Isso aqui precisa aumentar. Aumentando o volume da rede, a gente começa a ter aqui até uma deflação. A deflação, nesse caso, indica que está tendo muita utilização da rede. Mas por que haveria um aumento da utilização da rede? O que está acontecendo? Bom, nos últimos anos tiveram investimentos de mais de 1 bilhão de dólares em soluções de segunda camada no Ethereum, como a Base e a Arbitrum, que já são bem grandes, mas tem muitas outras também. Starknet, Linea e Scroll tem dezenas de soluções de segunda camada no Ethereum. E sabe o que vai acontecer quando todas elas começarem a funcionar junto e com grande TPS, capacidade em transações por segundo? Vai aumentar a demanda por blobs. Esse daqui é o Ethereum Blob Simulator. O que é isso daqui? Basicamente, quando as soluções de segunda camada funcionam, elas têm que usar o Data Availability, eles precisam usar os blobs para guardar os dados. Então, basicamente, quando aumenta o número de utilização das L2, das segundas camadas, aumenta o blob. E olha só o que vai acontecer. Se a gente aumentar o número de rollups para mais ou menos 40 e aumentar aqui o TPS para mais ou menos 80 cada um, olha o que vai acontecer com o total queimado por dia. 43 milhões de dólares. Isso ainda com uma taxa relativamente pequena. Por quê? Isso aqui ele pode aumentar. Então, existe uma maneira de escalar a rede do Ethereum, onde você consegue aumentar o número das segundas camadas, os rollup,
consegue aumentar a capacidade, ele queima muito ainda com taxa baixa. Então isso aqui é muito interessante, porque com a utilização do Ethereum, ele vai ficar deflacionário novamente. O Ethereum é um projeto gigantesco, já está bastante consolidado no mercado e tem muita coisa acontecendo. Ele ficou um pouquinho para trás, eu sei, eu também queria que o preço do ETH já tivesse maior, porém é normal. Quando a gente olha os fundamentos, o Ethereum ainda é a maior plataforma de contratos inteligentes disparada e tem muita coisa sendo criada. A hora que melhorar essa infraestrutura, estão melhorando a interface com o usuário, a utilização da rede deve aumentar novamente. Isso deve fazer com que o Ethereum atinja novas altas históricas. Eu acredito que isso vai acontecer em breve. Além disso, como eu disse no começo do vídeo, o próprio ciclo do mercado deve fazer uma rotação ali, um pouco do Bitcoin. Depois que o Bitcoin estiver acima de 100 mil dólares, um pouco deve rotacionar para o mercado, porque é isso que acontece todos os ciclos. Se você gostou desse vídeo, aproveita, dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!